Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Informe Fla. E hoje eu vou trazer repercussão aí da derrota do Mengão. O Flamengo que perdeu de virada para o São Paulo, 2-1. Saiu na frente, acabou tomando empate, tomou o segundo gol, um vacilo ali, ali na defesa, que acabou dando um passe, né, para o atacante do São Paulo fazer o gol da virada. E o Flamengo acaba perdendo aí na estreia. E eu vou reagir aí, e junto com você aí, a repercussão aí dessa triste derrota. Então, vamos assistir. Esse que é o ponto. Eles entraram com aquele brilho, assim, nós não vamos perder, nós não vamos ser humilhados. Pode até perder o jogo, mas nós não vamos ser humilhados. Só que aí, no primeiro tempo, que estava fácil pro Flamengo, né? Eu acho que o Flamengo entrou meio com salto alto, achando que ia ganhar fácil o jogo. No primeiro tempo não teve tanta resistência do São Paulo na questão de assustar o Flamengo. Então o Flamengo tocou bola bastante ali, mas não chegou, não fez o gol, mas ficou caracterizado como se tivesse muito fácil o jogo, que a qualquer momento ia fazer o gol. No segundo tempo, realmente aconteceu ali no gol ali do Gonzalo Plata, só que aí o Flamengo relaxou de novo, o São Paulo com raiva de querer ganhar e o Flamengo achando que estava com o jogo ganho, o São Paulo foi lá e fez a virada, né? Em contra-ataque, o São Paulo percebeu que o Flamengo estava desleixado e começou a apertar e deu certo. Esse é o ponto. E aí, se você ver a estatística do jogo, o São Paulo, ele chutou 11 vezes no gol do Flamengo. Acertou 4 e fez 2 gols. E o Flamengo chutou 14, acertou 5, só fez um gol. Né? Posse de bola do Flamengo, 60% contra 40% do São Paulo. E aquele negócio, né? Posse de bola não ganha jogo. Não ganha jogo. Né? A precisão de passes foi 87% do Flamengo e 83% do São Paulo. São Paulo na média, o Flamengo um pouquinho acima. Mas mesmo assim não deu. Então, nenhum amarelo, aí teve vermelho no final. Teve cartão vermelho no final ali. Eu não sei se foi pro Jorginho, foi pro Arrascaeta, porque o Arrascaeta reclamou veementemente de um pênalti, que a princípio parece que não ocorreu, aí depois no finalzinho ali, os caras mostraram a imagem de novo, parece que teve um toque no calcanhar do Arrascaeta, que deu um desequilíbrio, daí ele errou o chute ali. Mas, cara, o fato é que não adianta ficar brigando agora nesse final aí, porque o Flamengo acho que foi mal no jogo hoje. Foi mal, achou que ia ganhar fácil. O São Paulo, com esse papelzinho de vítima deles lá, acabaram abocanhando, enganaram o Flamengo e conseguiu vencer, né? Isso que acontece, né? Mas aquele negócio, até começo de temporada, o Flamengo é o time que voltou por último, é o time que está talvez com menor condição, com a pior condição física perto dos demais, né? Então, porque voltaram de último nas férias, porque foi o time quase perfeito ano passado, e aí ficou até mais tempo para voltar, né? Ficou mais tempo de férias e agora está pagando o preço pelo sucesso de 2025. Eu entendo tudo isso, mas eu também entendo uma coisa: a temporada já começou. A temporada já começou. 2026 já começou. Já teve hoje o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. E não pode um time que quer ser campeão, um time que quer vencer o campeonato, dominar o adversário no primeiro tempo, porque o Flamengo no primeiro tempo dominou o São Paulo, e aí no segundo tempo consegue fazer um gol, consegue numa jogada trabalhada, numa jogada bonita fazer um gol, abrir o placar e simplesmente baixa a linha e espera o São Paulo no campo de defesa fazer o que quer fazer, pô. Ah, Flazoeiro, mas teve um roubo, alguém botou aqui. Flazoeiro, teve um roubo, teve isso. Não, independente do roubo, eu tô falando do jogo. O jogo que o Flamengo fez hoje foi um jogo que, poxa, frustra o torcedor rubro-negro. Deixa o torcedor rubro-negro puto da vida. Por quê? Flamengo superior o primeiro tempo inteiro, Cebolinha jogando muito bem o primeiro tempo inteiro, aí vambora pro segundo tempo, Flamengo faz um gol, abre o placar, e aí chama o São Paulo pra cima, chama o São Paulo pro seu campo. Aí numa bola alta, o Luciano sobe no meio de 2, e depois o Eric Pulgar tentando cortar uma bola, ela sobra pro jogador do São Paulo, o cara faz o gol de virada e o São Paulo vence o jogo. Assim, uma derrota frustrante, principalmente pelo fato de o momento que o São Paulo vive.
o momento em que o São Paulo está. São Paulo está com uma crise política absurda. O próprio técnico do São Paulo falou: esse ano nós vamos lutar para fazer 45 pontos. O próprio técnico do São Paulo já começou a temporada jogando a toalha do campeonato. E aí, Flamengo voltou. Eu entendo os problemas todos que a gente teve. Pouco tempo de férias, não teve pré-temporada direito, não teve como organizar o que queria organizar, não foi do jeito que tinha que ser. Mas, uma coisa eu vou dizer, a camisa vermelha e preta tem que pesar em vocês, pô. A camisa vermelha e preta tem que motivar vocês. Se essa camisa vermelha e preta não motivar, nada mais vai motivar jogador, pô. Nada mais. Por quê? Tem salário em dia, tem estrutura, tem tudo. Tem tudo. Vocês têm que estar motivados pela camisa vermelha e preta. Que vocês... Ia no bate-pronto. É sempre um adversário complicado para o Flamengo no Morumbi. E o São Paulo começa o Campeonato Brasileiro com uma vitória gigante, com uma vitória muito importante contra o atual campeão brasileiro, contra o atual superpoderoso do futebol brasileiro, o Flamengo. Teve polêmica agora no final, nem a TV mostrou ainda o replay. Eu vou pedir para o Guilherme Silva, da nossa produção, me mandar, né? Porque o Arrascaeta, inclusive, reclamou muito nesse lance, tá? Do Flamengo aí, nesse momento final do jogo. O Arrascaeta foi até expulso. A gente vai ver aqui, o jogo acabou com essa polêmica, mas por mais que tenha sido pênalti, e a gente vai ver aqui, o São Paulo jogou bola, o São Paulo marcou pressão, o São Paulo não deixou o Flamengo pressionar como muitas vezes pressiona, e do lado do Flamengo, é o que eu falo, o São Paulo deu a vida no jogo de hoje. O São Paulo jogou como se fosse um jogo de Brasileirão mesmo, é valendo, é pegada. E o Flamengo, na minha opinião, teve os mesmos defeitos que foram os principais pontos fracos na temporada passada. Displicência. Flamengo é um time muitas vezes displicente. Flamengo acha que ele vai ganhar quando ele quiser ganhar pela qualidade dos seus jogadores. E não é assim. Tá jogando contra um gigante do outro lado, dentro da sua casa. Que partida do Luciano, que partida do Marcos Antônio. Um São Paulo que teve pegada, que criou jogada também. E um Flamengo, muitas vezes displicente, como foi no erro patético do Pulgar. Que erro ridículo do Pulgar, querer dominar a bolinha dentro da área. Deu o gol, né, pro Rodriguinho, o segundo gol do São Paulo. E o Flamengo que segue pecando em finalizações. Um time que tem Plata e Carrascal, ele sempre vai pecar em finalização. São dois jogadores catimbeiros, são dois jogadores displicentes. Porra, o Carrascal de frente pro gol me dá um toquezinho patético como aquele de canhota que ele deu no primeiro tempo. É um jogador muitas vezes piruleiro demais. Bom, boa noite, Pilhado, boa noite a todos. O time do São Paulo normalmente é um time que briga bastante, né? Tem jogos ruins, tem jogos que o time vai mal, que não consegue entregar a mesma concentração. Tem muito jogo, então ninguém consegue entregar a mesma concentração, intensidade sempre. Mas é um time que acho que não dá pra dizer que é um time que eles não lutam, não brigam. Eles brigam, eles lutam, na maioria das vezes. Tem jogo que não consegue, mas na maioria das vezes sim. E fez um jogo bom, acho que só o início ali, os primeiros 10, 15 minutos, que ficou muito acuado, né? Deixou o Flamengo muito à vontade com a bola e marcando muito atrás. Depois melhorou, foi se soltando, equilibrou o jogo e conseguiu fazer uma boa partida. O Crespo voltou a usar 3 zagueiros, que muita gente corneta o sistema de 3 zagueiros, e o Crespo mudou nos últimos jogos, mas piorou sem os 3 zagueiros. Tomou mais gol ainda. São Paulo no Paulista jogou 5 jogos, em 3 desses 5 jogos tomou 3 gols. Né? Tomou 3 do Mirassol, tomou 3 da Portuguesa, tomou 3 do Palmeiras. Então o São Paulo, com 3 zagueiros, não é nada brilhante, mas ele fica mais seguro. Né? E o Crespo, ele é um cara que gosta desse sistema. Então acho que é o melhor sistema mesmo para tentar jogar. E o São Paulo conseguiu, né, fazer o seu resultado. O Flamengo, ele está começando uma temporada. Eu concordo que se o Jorginho Arrascaeta estava no banco pensando em Supercopa, eu discordo.
Como eu falei hoje, até em relação ao Corinthians, o Campeonato Brasileiro, acho que a primeira rodada do Brasileiro, ou qualquer rodada do Brasileiro, é muito mais importante que a Supercopa. A Supercopa é legal, se ganhar, ótimo, você comemora, é divertido, mas acabou, assim, o Brasileiro é muito mais importante, desde da primeira rodada.